No duelo de galos, deu Galo de Itu contra o Galo da Comarca. Fala galera, Amanda Viana por aqui, chegando com mais um vídeo no canal, hoje para analisar Anápolis 0, Ituano 1, jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão Série C. Estive nos comentários dessa partida lá no canal Nosso Futebol Mais, que é o pay-per-view do Nosso Futebol. No Nosso Futebol Mais você assiste todos os jogos do Brasileirão Série C. Então, neste vídeo, eu vou trazer aqui a análise das escalações, a estratégia de Ângelo Luiz e também de Mazzola Júnior, um pouco do contexto, né, desses times para chegar nessa segunda rodada e o que eu vejo de futuro para Anápolis e Ituano na terceira divisão nacional. Antes de começar o vídeo, inscreva-se aqui no canal Amanda Viana, se você ainda não é inscrito, deixe o joinha, também ative o botão hypar, porque vai me ajudar demais no alcance aqui no YouTube. Então bora começar. Primeiro, um contexto breve de Anápolis e Ituano para chegar nessa Série C. Na primeira rodada, as duas equipes empataram, né? O Anápolis empatou com o CSA, lá no estado de Alagoas. Gol do João Celeri, 1-1. O Ituano recebeu o Brusque, 0-0 no Novelli Júnior, então chegaram igualados ali na tabela. O início de temporada do Anápolis foi melhor do que do Galo de Itu. O Anápolis terminou em segundo lugar no Campeonato Goiano, uma campanha fantástica, foi o primeiro geral na primeira fase, no mata-mata eliminou o Atlético Goianiense, venceu o primeiro jogo da final para cima do Vila Nova, mas acabou levando a virada, né? Um vice-campeonato precisa ser muito comemorado, porque foi uma grande campanha da equipe do Ângelo Luiz e também que culminou no título, né, no troféu de campeão do interior. O que a gente viu do Anápolis foi uma base sólida. O Ângelo Luiz não conseguiu repetir a escalação até hoje, no ano de 2025, porque tem lidado com muitas lesões, mas a gente viu uma espinha dorsal desse Anápolis, seguindo fielmente o DNA do clube, de um futebol propositivo, ofensivo, com transições velozes, um time que marca alto, que incomoda o seu adversário. Em termos de perdas, o Anápolis perdeu um dos seus craques, né? O Ariel, camisa 10, foi negociado com o Atlético Goianiense, mas a equipe trouxe ali uma série de reforços para dar uma encorpada no elenco para a terceira divisão nacional. Já o Ituano, um começo mais complicado, o ano de 2024 foi terrível para o Galo de Itu, 2 rebaixamentos, rebaixado no Paulistão A1, rebaixado na Série B, então precisou jogar também a segunda divisão paulista nesse ano de 2025. Começou sob o comando do Vinícius Munhoz. Como não teve o começo dos sonhos, né? Acabou sendo demitido o treinador e Mazzola Júnior, uma cara antiga, veio assumir o Galo de Itu. É a terceira passagem do Mazzola Júnior pela equipe do interior paulista. Mazzola que tem mais de 100 jogos pelo Ituano, então é um treinador que está muito acostumado com a casa. Foi responsável pelaquela campanha que rendeu o título e acesso na Série C de 2021. Vale aqui o parênteses que em 2021 era um outro formato de competição, esse formato atual que a gente joga com uma primeira fase em turno único, 19 partidas, e a segunda fase, o quadrangular, ele começou em 2022. Então, Mazzola não viveu isso pelo Ituano, mas viveu isso por outros clubes, como Náutico e Confiança, no ano passado. A equipe se recuperou no Paulistão A2, conseguiu a classificação para o mata-mata, teve ali um jogo épico contra a Ferroviária na fase de quartas de final, se classificou para a semi, mas acabou caindo contra o Capivariano. Dessa forma, o Ituano terminou em terceiro lugar e não conseguiu o acesso para o Paulistão A1. Acabou perdendo algumas peças ali, mas sem jogadores de muito impacto, e trouxe reforços para encorpar o elenco para a Série C. Mazzola quis dar um pouco mais da sua cara para esse time, olhou principalmente para o setor ofensivo, ele queria centroavantes, então trouxe Vinícius Popó, destaque do Capivariano no Paulistão A2, e trouxe também o Léo Passos, né? Então olhou muito para esse setor de meio e para o setor de ataque o Mazzola. Dito isso, agora vamos passar para a partida, vamos trazer aqui já para a tela as escalações dos times para a gente entender o que rolou nesse jogo. O Ângelo Luiz, como eu já pontuei, tem sofrido com as lesões e para esse início de Série C, ele não tem disponível, por exemplo, os dois laterais titulares, né? O lateral direito Fábio, que foi o melhor lateral do Campeonato Goiano, o lateral esquerdo Caxambu. Não ficou disponível para a estreia
o artilheiro Igor Cássio, centroavante. Além dele, o Cadu também não estava disponível para o jogo contra o CSA. Eles voltaram e começaram no banco essa partida contra o Ituano. Mas o Ângelo perdeu 2 titulares da estreia na Série C. O zagueiro Vitor Oliveira e o atacante João Celeri tiveram problemas físicos e foram vetados para a partida. Então, um pouco aí desse contexto e da dificuldade de montar um time titular. Mas o Ângelo Luiz trouxe o Anápolis com Paulo Henrique no gol, a dupla de zaga, Lucão e André, lateral direita para o Rubinho, lateral esquerda para o Verrone, no meio campo, João Afonso, né, que formou ali a volância titular no Campeonato Goiano, ele que jogou a Série C do ano passado pelo Remo e havia sido expulso no último jogo do Remo, então ele cumpriu suspensão na estreia contra o CSA e ficou disponível para esse duelo contra o Ituano, formando uma dupla com Samuel Michels, mais avançado no meio, Rafael Mineiro. Aberto pela direita, Nathan Bahia, aberto pela esquerda, o Douglas Santos, no comando de ataque, Ezequiel. Uma trinca de ataque de reforços que chegaram para a Série C, ou seja, jogadores que ainda estão se adaptando ao clube, então a questão do entrosamento pegou pro Anápolis. O Ituano, de Mazola Júnior, Mazola repetiu a escalação da estreia contra o Brusque com apenas uma troca, a entrada de Neto Berola no lugar do Gustavo Silva. O Neto Berola, que estava se recuperando de uma lesão no jogo contra o Brusque, ficou disponível, né? Treinou durante a semana e já foi como titular para esse jogo contra o Anápolis. O time começou com Saulo no gol, Luiz Gustavo e Matheus Mancini de dupla, o Tássio pela lateral direita, Guilherme Dalpiana na lateral esquerda, no meio-campo uma trinca de volantes. O primeiro volante Bruno Silva, mais pela direita o Thiago Moraes, mais pela esquerda o Ramon. No ataque, o Osman pela esquerda, e aí jogadores mais fluidos. No comando de ataque, o Vinícius Popó, ao lado dele o Neto Berola, que não jogou aberto, ele não foi um ponta, e daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Agora a gente já vai passar para a análise do primeiro tempo. Foi um jogo de tempos distintos, viu? O primeiro tempo foi do Anápolis, o segundo tempo foi do Ituano. Vamos entender o que aconteceu. Na primeira etapa, o começo do jogo ali, um pouco estudado, as equipes perdendo as posses, né, alternando perdas de posse, mas aos poucos o Anápolis foi se colocando mais no campo de ataque. A gente viu um Ituano mais reativo, marcando em bloco médio e o Anápolis tendo a iniciativa da construção. Na defesa, vou colocar aqui o posicionamento defensivo do Ituano. 4-4-2, duas linhas de 4, né? E na segunda linha, o Thiago Moraes marcando lá pela direita, aberto pela direita, centralizados o Bruno Silva e o Ramon, marcando aberto pela esquerda o Osman, e na linha de frente, Neto Berola e o Vinícius Popó. O Moraes, ele foi um falso ponta, né, no caso, porque ele é um volante, jogou por dentro, no momento defensivo ele atuava aberto, no momento ofensivo ele atuava por dentro. O Neto Berola, como eu falei para vocês, ele não foi um ponta direita bem aberto, como a gente já viu em outros momentos do Berola na carreira, porque o Mazola tem falado um pouco sobre o Berola, né, para tentar potencializar o jogador, ter a condição física dele no ataque para auxiliar na criação de jogadas. O Mazola falou que o Berola não é um jogador que hoje aguenta ficar fazendo o vai e volta no corredor. Não aguenta fazer o vai e volta para a defesa, nem para o ataque. Então, foi um jogador que atuou mais por dentro. Dessa forma, o lado direito da equipe do Ituano, quando o time tinha a bola, ele ficava menos ocupado. Porque se o Berola não está aberto e o Thiago Moraes não é um ponta, ele é um volante, quem que ocupou por ali? Essa função era do lateral Tássio. O Tássio, um lateral muito ofensivo, que tem a função de dar vida para o lado direito de ataque. Então, quando o time tinha posse, era o Tássio que fazia as ultrapassagens lá pela direita. Vamos guardar essa informação para daqui a pouco. Mas, continuando, a equipe do Anápolis, mais propositiva, tentando ali criar as suas jogadas de ataque, e passou aos poucos a encontrar espaço nas costas dos meio-campistas do Ituano, no chamado entrelinhas, né? Nas costas dos meias e à frente da linha de zaga da equipe do Ituano. Quem começou a circular por ali? O Rafael Mineiro e o Ezequiel, que fez a função de pivô. Então, meias construindo por dentro ou zagueiros conseguindo passes, quebrando as linhas de marcação, passaram a encontrar essas peças do Anápolis que distribuía o jogo do meio para as laterais.
aproveitando o apoio do Rubinho pela direita e do Verrone pela esquerda, dobrando com os pontas. O Rubinho pela direita deu muito trabalho para o Ituano, tanto que a gente viu na primeira etapa que o Osman estava jogando muito recuado, auxiliando o Dalpian, e esses dois atletas não subiam tanto para o campo de ataque, porque o Rubinho estava exigindo demais deles ali defensivamente. A equipe do Anápolis produziu, teve volume, mas no momento final, seja no último passe, ou na escolha da jogada, ou na definição da jogada, o Anápolis pecou e não conseguiu aproveitar essas chances. Teve uma chance clara em um escanteio, cobrado pelo Rafael Verrone, muito bem batido, por sinal. O Lucão, completamente livre dentro da área, cabeceou e marcou o gol para o Galo da Comarca. Mas o árbitro prontamente anulou o lance, acusando uma infração. No primeiro momento, eu vi o lance e não consegui perceber nada de irregular na jogada. Depois, no replay, deu para perceber que o que poderia ter sido assinalado pelo árbitro era um suposto empurrão do Lucão no zagueiro Luiz Gustavo. Eu confesso que não achei o lance na intensidade necessária para marcar uma falta. Para mim, o Luiz Gustavo valorizou demais a jogada, o árbitro acabou indo na dele, eu não teria anulado esse gol do Anápolis. Nesse momento, o Anápolis era melhor na partida, o Ituano com muitas dificuldades de criação, mas não é para menos. Não tem zagueiros construtores e tem um meio-campo formado por 3 volantes e nenhum deles tem a característica de construção. Então, já havia mostrado esse problema na estreia contra o Brusque e seguiu dessa forma contra o Anápolis. Era um Ituano que na primeira etapa rifava muita bola, não conseguia conectar jogadas de contra-ataque, de transição e em alguns momentos os seus homens de frente acabaram ficando em impedimento. Porém, na reta final do primeiro tempo, o Ituano teve sua única e melhor chance na partida. Uma jogada construída pelo Luiz Henrique, e aqui eu já vou trazer um print, né, pra gente entender melhor esse lance aqui. Luiz Gustavo, né, perdão aí o Luiz Gustavo, ele tava com a bola dominada e bem aberto lá pela direita, o Tássio sendo marcado de perto pelo Nathan Bahia. O Nathan Bahia, em um determinado momento do primeiro tempo, ele inverteu com o Douglas Santos, algo comum nas equipes do Ângelo Luiz. O Luiz vai fazer esse passe pro Tássio, e o Tássio fez algo fantástico na jogada. Ele, em um único toque, tirou o Nathan Bahia do lance. Foi um momento que o Tássio ele dominou a bola de forma orientada em direção à linha de fundo. Ele não precisou parar a bola para ir driblar. Não, num único toque de primeira, ele já dribla o Nathan Bahia, que fica para trás. Então o Tássio consegue a vantagem no lance. O Thiago Moraes ali por dentro dá uma opção de passe, segurando 2 marcadores, né? Segurando o Samuel Michels e também o Verrone. E agora a gente vai para a sequência da jogada. O Tássio preparado para cruzar. O Nathan Bahia já não aparece mais ali, né? Perto da marcação. O Thiago Moraes em direção à linha de fundo, carregando 2 marcadores. E o posicionamento do Vinícius Popó na entrada da área entre os 2 zagueiros da equipe do Anápolis. Entre o Lucão, entre o André, ótimo posicionamento do Popó, livre, o cruzamento do Tássio foi perfeito, aqui a gente já analisa o lance, né, em movimento, grande cruzamento do Tássio, o Anápolis falhou na marcação como um todo, o domínio do Popó e a finalização fantástica de voleio, sem nenhuma chance para o Paulo Henrique, uma finalização no gol, um gol para o Ituano no primeiro tempo, né? Se a equipe pouco produziu, quando produziu, foi eficiente e balançou as redes. Foi um primeiro tempo que o Galo da Comarca foi melhor, mas não conseguiu transformar o seu volume em gols. Até transformou no lance de bola parada, mas ele acabou sendo anulado pela arbitragem. Agora a gente vai para a segunda etapa com um caráter diferente, com o Ituano melhor na partida. Mas vamos começar pela volta do intervalo, porque o Ângelo Luiz trouxe 3 modificações para a equipe do Anápolis. Mexeu na lateral direita, o Rubinho tinha levado um cartão amarelo. Ele colocou o Rafinha. Não tem um lateral direito de origem no banco. O Rafinha é um meia ofensivo, mas acabou jogando improvisado na lateral. Mexeu no Nathan Bahia, que não fez uma boa primeira etapa. Entrou no lugar dele o Cadu, que foi titular na campanha do Campeonato Goiano. Voltando de lesão, o Cadu é ponta esquerda. Então, o Douglas Santos, assim como já havia terminado o primeiro tempo, seguiu na ponta direita. E a outra mexida foi no comando do ataque. Saiu o Ezequiel, que até teve algumas jogadas no primeiro tempo, mas tecnicamente foi muito abaixo, né? Especialmente na hora de definir os lances.
e entrou o artilheiro, o Igor Cássio. A equipe do Mazzola Júnior voltou com a mesma formação para a segunda etapa. O que a gente viu? Um Ituano que conseguiu corrigir aquele problema de falta de compactação que apareceu no primeiro tempo. Lembra que eu falei que o Anápolis estava encontrando os passes entre linhas, nas costas dos meio-campistas do Galo de Itu e à frente da linha de zaga? O Ituano foi mais compacto e mais sólido na marcação. Além disso, o Ituano conseguiu subir as suas linhas em alguns momentos, pressionou a saída de bola do Anápolis, criou ali algumas jogadas, forçando erros, já recuperando a bola no campo de ataque. Então foi um bom início de segundo tempo da equipe do Ituano. E por outro lado, o Anápolis teve um início mais irregular, errando muitos passes. Não que não tenha errado no primeiro tempo, porque errou, mas na segunda etapa foi de forma exagerada, tanto que o Anápolis ficava com a posse, mas na hora que ia concretizar, que ia progredir no campo, ou forçava demais um passe, ou tinha um erro de execução, ou errava a tomada de decisão, e dessa forma não conseguia criar chance de finalização no gol do Saulo. As substituições feitas pelo Ângelo Luiz não tiveram o impacto que ele desejava, tanto que o Igor Cássio não conseguiu finalizar. O Cadu até foi acionado pela esquerda, mas era nítido a falta de entrosamento dele com o Verrone. Foi a primeira vez que eles estiveram em campo juntos ali no setor, então ainda um pouco sem ritmo também. Então não houve conexão entre as jogadas, né? O Douglas Santos lá pela direita não teve a companhia de um lateral, porque o Rafinha, diferentemente do Rubinho, não é um jogador com essa característica de atacar o corredor, de atacar a linha de fundo. Ele é um meia de origem, então ele sempre trazia o lance mais para dentro. Dessa forma, na primeira etapa, lembram que eu falei que o Osman e o Dalpian pouco subiram pelo corredor esquerdo do Ituano? Isso foi diferente no segundo tempo. Como não tinha um jogador agudo, como o Rubinho, como o Rafinha não subia tanto, dessa forma, o Osman passou a subir mais, o Dalpian passou a subir mais. E a equipe do Ituano, que estava mais eficiente na marcação, começou a recuperar essa bola e ligou os contra-ataques, coisa que não apareceu no primeiro tempo, mas apareceu no segundo. Então a gente teve algumas jogadas de contragolpe perigosas por parte do Ituano, mas que também falhou ali na hora de definir. As mudanças foram sendo feitas, mais trocas do Ângelo Luiz, algumas trocas do Mazzola Júnior, né, para dar revigorar fisicamente a sua equipe, que estava muito aplicada defensivamente, e mais para a reta final tivemos a expulsão do Osman. O Osman levou um cartão amarelo no primeiro tempo por reclamação. Teve um lance dele com o Douglas Santos no campo de ataque do Ituano, de defesa da equipe do Anápolis, e sobrou um braço do Osman na cara do Douglas Santos. Na jogada, eu não vi o movimento de alavanca, né? Eu não vi aquele movimento de cotovelada do Osman, mas ele acertou o rosto do seu adversário. O árbitro estava muito perto da jogada, e aí o que eu acho? Para mim é um lance de interpretação. O Osman já tinha cartão amarelo, então ele acabou assumindo o risco. O braço dele não precisava estar tão alto. Assumiu o risco, o árbitro optou pela expulsão. Mesmo jogando com um a menos, e o Mazzola Júnior naquele momento tinha acabado de fazer algumas trocas, né? Foi meio que uma ducha de água fria, claro, para o Ituano, deu uma sobrevida para o Anápolis, mas a equipe de Itu se mostrou muito organizada para defender, mesmo com 10. Formou duas linhas de 4 e um jogador à frente, que era o Léo Passos. Então, se defendeu no 4-4-1. Não teve tanta alteração assim. O Ellerson passou a fazer o papel do Osman lá pela esquerda e, de forma muito sólida, minimizou as construções do Anápolis, que seguiu com as alterações feitas pelo Ângelo Luiz, não teve ali o impacto desejado, passou a alçar muitas bolas para a área, mas o Ituano, de forma muito eficiente, conseguiu bloquear essas jogadas e levou a melhor. No final do jogo ainda teve um outro lance polêmico envolvendo o Guilherme Dalpian, uma jogada que sobrou na área, a bola quicou e resvalou no braço, na mão do Dalpian. Ele estava de costas para a jogada, ele não viu a bola. Eu interpretei como um lance que ele não teve a intenção. Foi um toque muito sutil e não tinha nenhum outro jogador do Anápolis perto dele na jogada. Não mudou a trajetória da bola. Então, para mim, a arbitragem acertou em não marcar penalidade nesse lance. Então, um jogo que apresentou 3 lances mais polêmicos, né? No final, vitória do Ituano por 1-0. Uma partida em que o Anápolis foi melhor no primeiro tempo, mas não aproveitou como deveria o seu volume de jogo e acabou sofrendo um gol na única jogada do Ituano na primeira etapa. No segundo tempo,
outra coisa, né? Outra história. O Ituano melhor, mais sólido, muito maduro defensivamente, e o Anápolis mais desorganizado, precipitando nas jogadas, errando muitos passes, as trocas do Ângelo Luiz não deram resultado, especialmente a substituição ali do Rubinho, né, que eu acho que perdeu muita força no lado direito, e o Anápolis acabou não conseguindo reagir na partida. Vamos agora para a conclusão, o que eu vejo dessas equipes daqui para frente na Série C. Anápolis. O Anápolis ainda não conseguiu apresentar aquele futebol do Campeonato Goiano. E quando a gente vê a situação física da equipe com as lesões, tá claro por que não conseguiu. Porque perdeu boa parte, especialmente no ataque, da sua espinha dorsal. Ou pela saída do Ariel, ou ali pelas lesões, né, do Igor Cássio, a lesão do Cadu, a lesão também do Matheus Lagoa, que vai ficar fora de basicamente o restante da temporada. Então tá tendo que reconstruir esse setor, o treinador Ângelo Luiz, também sem os seus laterais titulares. Então acho que é mais um processo pro Anápolis tentar recuperar fisicamente essas peças e aí sim, voltar a fortalecer o seu conjunto. O Anápolis é um time competitivo e que eu acho que ao longo da Série C pode sim se recuperar e mostrar uma equipe capaz de chegar mais longe, mas para isso vai precisar recuperar essas peças. E é um campeonato que está só na segunda rodada, mas o tiro é curto, né? Então esses ajustes precisam acontecer e na fase ofensiva, especialmente tentar minimizar os erros de passe que tem custado caro para a equipe nesse começo. Pelo lado do Ituano, do Mazola Júnior, o lado coletivo de entrosamento também está pesando, especialmente do meio para frente, né? Que é um Ituano novo para essa Série C, mas mostrou a evolução do jogo do Brusque para esse contra o Anápolis. Defensivamente, seguiu uma equipe sólida que cede poucas chances para o adversário, especialmente no segundo tempo, né? Teve uma grande performance e ofensivamente mostrou que não cria muito. O time do Mazola não vai ser um time de futebol arte, não é isso, vai ser um time mais de ligação direta no ataque, falta essa peça de armação, de conexão. Vamos ver se o Fernando Canezin, quando se recuperar, se ele vai conseguir ser esse jogador, mas é um Ituano que deve chegar de forma mais direta, de forma mais vertical, com lançamentos mais longos, buscando ataque à profundidade, buscando o pivô do Vinícius Popó, e precisa ser eficiente, como foi contra o Anápolis, mas vai precisar aproveitar mais chances criadas e tentar criar esse entrosamento, que vem aos poucos, né? Vem aos poucos a trabalhar essas relações no campo de ataque, mas o Ituano mostrou ser uma equipe muito competitiva e defensivamente teve duas boas aparições, tanto contra o Brusque quanto contra o Anápolis. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Vocês me acompanham aqui nas minhas redes sociais, estou comentando o Brasileirão Série C pelo Nosso Futebol e também pelo DAZN no Nosso Futebol Mais. Você assiste a todos os jogos do campeonato Nosso Futebol Mais, o pay-per-view do canal Nosso Futebol. Vou ficando por aqui. Valeu!